A vacina Qdenga, que protege contra o vírus da dengue, passa a integrar o Programa Nacional de Imunizações, que reúne as vacinas aplicadas gratuitamente pelo SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, a população terá acesso gratuito ao imunizante, que será disponibilizado a partir de fevereiro para regiões consideradas prioritárias. Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.600.000 casos de dengue até novembro de 2023. O número é 15% superior ao do mesmo período em 2022. Quanto às mortes por dengue, foram 1.053 em novembro, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2022. Segundo a Anvisa, que aprovou o registro da vacina em março do ano passado, a vacina Qdenga é recomendada para pessoas de 4 a 60 anos. São 2 doses, com intervalo de 3 meses, administradas via subcutânea. Todas as pessoas vão poder receber a vacina, mesmo aquelas que já tiveram dengue. Mas não podem ser imunizados com a vacina quem tem alergia a algum dos componentes, quem tem sistema imunológico comprometido ou alguma condição imunossupressora, ou gestantes e lactantes. A Qdenga apresentou eficácia de 66% nos testes aplicados no público que nunca foi diagnosticado com a doença. Entre aqueles que já foram, o percentual de eficácia foi de 76%. Como a Qdenga age no corpo? Existem 4 sorotipos distintos do vírus da dengue. Apesar de todos serem vírus da dengue, eles apresentam algumas diferenças moleculares que os diferenciam entre si. Essas desigualdades estão associadas à diferença no processo infeccioso e, consequentemente, nos sintomas e gravidade da doença, como também na forma como nosso sistema imunológico reage ao vírus. Quando somos infectados com um sorotipo do vírus da dengue, há uma resposta imunológica e desenvolvemos anticorpos neutralizantes contra esse sorotipo para o resto da vida. Esses anticorpos neutralizantes são capazes de eliminar o vírus e com isso impedir que ele se espalhe pelo corpo e cause a doença. No entanto, ao sermos infectados por um vírus da dengue de outro sorotipo, o nosso sistema imune é capaz de reconhecer esse novo vírus. Porém, os anticorpos produzidos durante a primeira infecção não são capazes de neutralizá-lo. Portanto, a resposta imunológica é ineficiente, e isso possibilita que o vírus atue de forma mais agressiva, resultando em sintomas mais graves, como, por exemplo, hemorragia, e nos casos mais graves, a síndrome do choque, que costuma ser fatal. A vacina contra a dengue visa justamente induzir a produção de anticorpos neutralizantes contra o vírus, de modo que, ao ser infectado com o vírus da dengue, rapidamente nosso sistema imune o reconhece e o neutraliza, impedindo que ele se replique e se espalhe pelo organismo, interrompendo, consequentemente, a doença. A Qdenga é uma vacina baseada em vírus atenuados, a mesma tecnologia da vacina que usamos há anos contra a febre amarela, e é tetravalente, capaz de induzir anticorpos neutralizantes contra os 4 sorotipos do vírus da dengue. Vale destacar que a proteção da Qdenga está restrita à dengue. Quando uma vacina é feita, são selecionados os antígenos daqueles vírus que são capazes de desencadear a resposta. Ou seja, ela não atua contra outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Zika, febre amarela e chikungunya. Quando começa a vacinação? Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi a primeira cidade brasileira a iniciar a vacinação. A escolha do município para começar a proteção se deu após uma parceria entre a Secretaria de Saúde local e o laboratório japonês Takeda, responsável pela fabricação da vacina. Por conta disso, o acesso do município ao imunizante foi antecipado. No restante do Brasil, o Ministério da Saúde prevê que a vacinação comece a partir de fevereiro, com calendário a ser divulgado. Apesar disso, a imunização não será em larga escala, mas sim para o público e regiões considerados prioritários. Isso porque, de acordo com o Ministério, o laboratório Takeda afirmou ter uma capacidade restrita de fornecimento da Qdenga. Um cronograma de entrega dos imunizantes já foi definido pelo laboratório. Ao todo, a previsão é de que cerca de 5 milhões de doses sejam fornecidas em 2024. O Ministério da Saúde informou que está trabalhando, junto com os municípios, para fixar quais são as regiões prioritárias e o número de doses que devem ser enviadas para cada local. A definição deve acontecer ainda neste mês. Quais são os sintomas da dengue e como se prevenir? Os principais sintomas da dengue são febre acima de 38 graus, mal-estar, manchas vermelhas no corpo, dor nos olhos,
dor no corpo e articulações, dor de cabeça, falta de apetite. O Ministério da Saúde recomenda que a população siga alguns cuidados para impedir a proliferação do Aedes aegypti, que se reproduz na água parada. São eles: não acumular água em lajes ou calhas, evitar o acúmulo de itens sem serventia, não estocar pneus em áreas descobertas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d'água, aceitar a visita dos agentes de saúde. O grande perigo da dengue é ser infectado mais de uma vez por vírus de sorotipos diferentes. A segunda infecção pode induzir um fenômeno chamado de tempestade de citocinas, que basicamente é a indução de um processo inflamatório agudo de alta intensidade que afeta o funcionamento do organismo como um todo, podendo resultar em eventos de hemorragia grave e choque hipovolêmico. Entretanto, com um tratamento adequado, o paciente pode ser curado. Fui diagnosticado com dengue. Posso tomar paracetamol ou dipirona? Não existe um medicamento antiviral específico para a dengue. A melhor forma de tratar a dengue é fazendo repouso durante o período sintomático, mantendo a hidratação. O uso de dipirona ou paracetamol é indicado no caso de febre alta e dores no corpo. O que não pode ser administrado em hipótese alguma em pacientes com dengue são medicamentos contendo ácido acetilsalicílico na composição. Quais as principais diferenças entre Qdenga e a Dengvaxia? A Dengvaxia foi a primeira vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa a ficar disponível no Brasil. Ela é fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur e é vendida na rede privada na maior parte do Brasil. Esse imunizante não está disponível no Programa Nacional de Imunizações. Se comparadas, a Dengvaxia e a Qdenga possuem três principais diferenças. Público-alvo. A Dengvaxia é recomendada somente para quem foi infectado com o vírus da dengue. Já a Qdenga pode ser aplicada em quem nunca teve a doença. Faixa etária. A Qdenga é recomendada para pessoas dos 4 aos 60 anos, enquanto a vacina francesa é indicada para pessoas dos 9 aos 45 anos. Número de doses. A vacina francesa é aplicada em 3 doses, distribuídas em intervalos de 6 meses, enquanto a japonesa é composta por 2 doses, aplicadas com intervalos de 13 meses. Já quanto ao modo de agir e aos possíveis efeitos após a aplicação, as vacinas são muito semelhantes. Acompanhe nossas redes sociais para mais informações sobre a vacina da dengue e quando ela ficará disponível para todos. Enquanto isso, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.